Nós temos hoje muitos profissionais e novas escolas aqui, mas os profissionais estão se aglutinando em torno das atividades de pequenos animais, e aí chega um momento que não vai ter espaço para todo mundo. Enquanto o médico cuida da doença, o médico veterinário ele previne a doença. O convidado de hoje é o Dr. José Arimateia da Silva, médico veterinário que está na ativa há quase 50 anos, 33 deles dedicado à segurança dos alimentos. Ele é graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, com o número de registro profissional número 3 no Rio Grande do Norte, e foi um dos fundadores do Conselho Regional do Rio Grande do Norte. Olá, doutor José Arimateia, tudo bem? Olá, Flávia, tudo bem? Então, doutor, para começar, eu queria perguntar para o senhor, naquela pergunta básica, né? Por que medicina veterinária? Olha, Flávia, eu decidi ser médico veterinário, seguir a carreira, após estar inserido num curso técnico, um técnico agrícola, que já era um curso da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e eu estudei 7 anos interno nesse colégio agrícola. E havia esses dois ramos que normalmente o aluno lá seguia. Ele se destinava à área de agronomia ou à área de veterinária. E eu escolhi veterinária. Comecei já durante a minha vida lá no colégio, como técnico agrícola, como estudante, a me voltar para a questão da pecuária, da criação de aves, da questão da suinocultura, de acompanhar o rebanho leiteiro que a escola tinha. Então, isso me fez tomar a decisão. Na hora que eu terminei o curso técnico agrícola em dezembro de 74, eu saí de lá e já fui fazer vestibular, fiz em janeiro. Em março eu já estava de 74, não, 70. Em janeiro eu já estava lá começando, fazendo vestibular. Em março já estava começando meu curso de medicina veterinária. Foi assim que eu me dediquei à medicina veterinária e sou muito feliz por isso. E segurança de alimentos, como é que partiu isso, esse interesse? Essa é outra história. Eu trabalhava sempre nessa área. Comecei minha vida profissional trabalhando com extensão rural e fui trabalhar na Bacia Leiteira de Alagoas, ali na periferia da Bacia Leiteira, que o centro era Batalha, e eu morava em Santana de Ipanema. E daí comecei lidando com transferência de tecnologia a produtor rural, mas exatamente no meio bem característica da bacia leiteira, aqueles produtores pequenos e médios e grandes produtores de leite. E isso fez com que eu começasse a vida profissional de maneira muito diferenciada, trabalhando mesmo com o produtor rural. E me fala o seguinte, na sua carreira, conquistas, dificuldades. As conquistas, elas vêm depois de um grande esforço, geralmente de algumas experiências. Então, eu me sinto assim, contemplado com essas oportunidades, né? Porque quando eu saí, acabei saindo da Bacia Leiteira, onde em Alagoas, eu acabei sendo promovido rapidamente. Geralmente, o profissional, o veterinário ia para o campo, ficava lá 4, 5, 6, 10 anos. E eu, com 8 meses, eu já fui promovido para gerente de projetos. Então, foi assim, muito sério. O diretor da Emater na época, o doutor Francisco, ele enxergou em mim aquele profissional de veterinária, numa época em que o engenheiro agrônomo era o grande foco de tudo, né? Chamava-se muita atenção, mas ele percebeu o potencial. E aí eu rapidamente evoluí na extensão rural. Essa foi uma experiência
uma oportunidade e uma coisa muito gratificante na minha vida que eu vivi, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar. Foi muito grato isso aí. E como era a prática veterinária naquela época, comparado com agora? O que mudou? O que mudou para melhor, para pior? Olha, era uma prática muito boa, porque já havia um compromisso com a saúde animal e o desenvolvimento agropecuário. Havia uma necessidade de fazer desenvolvimento. E, então, nós íamos para o campo com a missão de orientar, é, assistir o rebanho, mas passar tecnologia de melhoramento animal através de os diversos métodos de melhoramento, que seja para melhorar a genética do rebanho, né? Então, introduzindo essa genética através de coisas como eu fiz, por exemplo, em Santa Catarina, quando eu fui trabalhar em Santa Catarina, e lá eu fui trabalhar com inseminação, aliás, reprodução de fêmeas bovinas. E foi assim, muito grato naquela época, montando postos de inseminação artificial para pequenos produtores, trabalhava com 2 ou 3 vaquinhas Jersey e não podiam ter um reprodutor, e nós chegávamos com um aporte do conhecimento, e meu trabalho era montar os postos de inseminação, preparando pessoas para inseminar, produtores lá rurais, lá chamam muito de colono, né? Seriam os colonos que a gente ia preparar, e eu fiz isso e me sinto muito gratificado. Hoje, aquelas colônias de alemães ainda tenho grandes amizades ali pelo trabalho que desenvolvi. Então, mas assim, comparado o mercado agora, como era o mercado no passado, a atuação do profissional, qual a diferença, o perfil do profissional, a principal diferença que o senhor vê, o senhor enxerga? Olha, o profissional hoje ele está mais tecnificado e ele tem um aporte de tecnologia maior do que tinha disponível na época. Nós não tínhamos, naquela época, não tinha nem um computador, não se tinha nem telefone. Então, a gente tinha essas restrições, mas nem por isso se deixou de fazer desenvolvimento do meio rural, do agronegócio, que ainda hoje é uma referência para a economia do país. Vocês eram mais resilientes, o senhor acha, no Eu passado? acho que nós éramos mais persistentes, viu? Eram mais Uhum. persistentes e tinha um olhar mais corajoso, né? Para enfrentar as coisas, porque tinha mais dificuldades. Hoje o senhor trabalha numa indústria de alimentos, num supermercado, né, numa rede. Ah, sim. Como é que é seu dia a Realmente, dia? olha, é uma experiência muito boa. Quando eu vim para o Rio Grande do Norte, foi quando eu uma, eh, fiz um concurso público para a Secretaria de Saúde. Na época era o SUDES, não era nem SUS ainda, era SUDES, depois passou para SUS. E nessa época eu morava em Santa Catarina, e a família começou querendo voltar para o Nordeste, e eu fiz concurso e passei. Mas cheguei aqui, eu não falava aquela língua da saúde pública, e daí solicitei ao coordenador de saúde do Estado na época, eu queria fazer um curso nessa área, para entender a linguagem da saúde pública que Uhum. já se praticava. E daí ele mandou escolher, eu consegui uma oportunidade na Escola de Saúde Pública do Paraná, lá na Praça Ouvidor Pardinho, em Curitiba. E lá fiquei cerca de 2 anos e meio, que era modulado o curso, fazendo o curso, eu passava um período lá e voltava para o Rio Grande do Norte, e nesse momento eu tive contato com alguns colegas, como o doutor Rubens, Natal Jataí de Camargo, que eram voltados para a questão do alimento, eu comecei, então, a me interessar
e vim de lá com outra visão. E daí não deixei mais. Hoje, eu implantei na área de supermercado o primeiro programa de controle sanitário de alimentos em supermercado. Fui eu que implantei nos anos 90, Do em Brasil. 1900, Do Brasil. no Brasil, porque não tinha nenhum programa sanitário de controle sanitário de alimentos implantados em supermercado. Não existia, não tinha implantado. E isso aí eu trouxe essa novidade, foi uma coisa muito importante que fez um diferencial na minha vida. E ainda faz hoje. Hoje eu continuo na empresa e sou assim muito grato pela oportunidade que tive, mas eu vim desenvolvendo. Hoje nós temos uma gerência de segurança de alimentos. Eu não sou o gerente, mas eu sou um dos membros da gerência e que faz, além de todo um controle, porque as pessoas, quando colocam, pensam, o que o veterinário vai fazer no supermercado? E aí alguns colegas chegam, né, os mais novos, eu vou levar a sessão de ração para cão e vou ver o açougue. Não, não se faz isso. Você tem que olhar para tudo. Se você fazer segurança de alimentos, você tem que cuidar da água ao lixo, ao resíduo, que tudo isso são oportunidades para você contrair, propagar doenças, contaminações. Então, nós precisamos ter essa visão. E foi dessa forma que nós montamos. Hoje, estamos aqui com a Gerência de Segurança de Alimentos, que é um dos exemplos na área de supermercado para o Brasil. Estamos fazendo isso. E temos um olhar total. Fizemos temos hoje o primeiro supermercado que tem uma área de produção com o registro e a chancela do CISB, que é semelhante, né? É similar ao CIF. E isso é uma diferença muito grande. É um trabalho assim que a gente faz com muito amor, com muita dedicação e com muito orgulho. E dizendo, mostrando para o veterinário a necessidade dele entender isso aí. Eu fui para a saúde pública, na saúde pública eu tinha que entender por que é que as pessoas adoecem e morrem. Eu não tinha que olhar somente para os animais, como é que eles morrem, eu tenho que saber, conhecer o ambiente onde eu estou vivendo, o meu meio ambiente. E aí, com isso, a gente consegue se envolver. Eu fui coordenador da vigilância sanitária aqui do estado do Rio Grande do Norte, numa regional de saúde, durante muitos anos, trabalhando com equipe multidisciplinar e fazendo um trabalho muito sério, isso ligado à vigilância sanitária do Estado e à Anvisa, voltado à segurança de alimentos. E toda essa minha história está. Hoje eu sou também presidente da Comissão de Alimentos do Conselho, aqui no Rio Grande do Norte. E pegando esse gancho que a gente falou do passado, do futuro, quais os conhecimentos e habilidades o senhor acha que um bom profissional, seja ele veterinário ou tecnista, deve ter? Olha, nesta área de segurança de alimentos, ele precisa entender os diversos tipos de alimentos, a microbiologia do alimento, ter noção disso aí, ele ter noção também de todos os processos, de boas práticas de produção, de fabricação, para que ele possa entender, quer dizer, pegar todo aquele manual de boas práticas, trabalhar os POPs, ou PPHO, e as instruções de trabalho. Ele precisa entender disso, entender da construção dos pactos, programa de autocontrole, que está muito difícil a gente encontrar profissionais que estejam dominando isso. São oportunidades que tem para o profissional do mercado. Eu estive ontem mesmo numa empresa de laticínios aqui que está com um problema, ela precisa de profissional lá, mas profissional preparado para chegar e já botar a mão na massa, não tem essa disponibilidade. Existe no mercado aqui interno, mas os que existem já estão todos ocupados. Não há pessoas novas disponíveis para exercer isso aí. E, de um modo geral, como o senhor vê o futuro da medicina veterinária? Olha, eu vejo um futuro grandioso. Grandioso porque a medicina veterinária é um leque muito grande.
ela alcança a saúde como um todo, porque enquanto o médico cuida da doença, o médico veterinário ele previne a doença, ele trabalha com a prevenção da doença. E olha que eu digo isso porque eu participei de duas pandemias, agora do Covid, né? E tivemos a pandemia do cólera, onde eu fui para o Amazonas trabalhar lá, coordenando uma equipe de trabalho de vigilância sanitária daqueles navios que vinham do Peru. E isso é uma coisa assim, de repente, a pandemia não se repete daquela forma, como foi do cólera, mas uma outra pandemia. E nós precisamos de pessoal preparado para trabalhar isso aí. Eu vejo assim que o senhor é bem disposto, né? Assim, com gás, energia. Qual o segredo dessa disposição? Olha, não tem segredo, viu? A questão é, primeiro, ter um foco. Ter um foco de trabalho, ter um foco na sua família, ter um foco naquilo que você quer deixar na sua história. Porque a gente veio aqui para escrever uma história. E eu estou escrevendo a minha história ainda hoje, mas já tenho muitas páginas escritas. E lhe digo que isso, para mim, é gratificante para todo mundo. E é o que eu recomendo para os colegas. Nós precisamos trabalhar, estudar. Eu já tive essas oportunidades em todas as áreas da medicina veterinária. E chama atenção para os colegas, para aqueles que estão se formando, para os acadêmicos, que a gente precisa abrir um leque nessa área. Aqui no Nordeste, a área de alimentos é muito esquecida do profissional de veterinária. E nós precisamos fazer isso. Nós temos hoje muitos profissionais e novas escolas aqui, mas os profissionais estão se aglutinando em torno das atividades de pequenos animais, e aí chega um momento que não vai ter espaço para todo mundo, apesar de ser um segmento que cresce enormemente e precisa de profissionais, porque no futuro próximo todo município vai ter uma Secretaria Municipal de Saúde Animal, porque o pet chegou e está dentro de casa, está na cama, está com a família, está na mesa. Então, essa muda a história. Mas uma coisa que nunca muda e que só progride é a questão do agronegócio, onde o médico veterinário está inserido firmemente na avicultura, suinocultura, caprinocultura, ovinocultura aqui no Nordeste. É uma coisa muito importante essa área de ovinos e caprinos, mas precisa de gente se dedicar. Então, veja, além da área de pescado que está aí, aqui é uma área também de carcinocultura, que o camarão é um forte aqui, muito forte aqui. Então, é um leque muito grande. Então, o futuro da medicina veterinária ele continua assim muito grande. Eu imagino que a medicina veterinária um dia ainda vai se partir em outras ciências, em outros cursos, porque ela é muito grande. É necessário que um médico veterinário ele possa ter essa visão de desenvolvimento, crescimento voltado ao desenvolvimento do país. Então, ele tem que trabalhar os segmentos e as oportunidades. A medicina veterinária ela precisa de aporte de profissionais que dêem um olhar dentro dos conselhos. Os conselhos, ainda tem gente que acha que conselho é um lugar que é só para cobrar anuidade. E isso é muito ruim. Eu vivi a fundação do Conselho aqui do Rio Grande do Norte, quando eu cheguei, o Conselho era ligado à Paraíba, e foi uma dificuldade para fazer a criação do Conselho no Rio Grande do Norte. Muito obrigada, doutor José Arimateia, pela entrevista. Muito obrigada pelo seu tempo. Espero que o senhor tenha gostado também. E, queria agradecer a todos vocês pela audiência. E um forte abraço e até a próxima.